Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Por gentileza, tome o seu assento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, no capítulo de número 29. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu estou muito agradecido a Deus por estar em casa, irmãos. Estou em casa, muito feliz pela oportunidade que o Senhor nos deu de virmos aqui. Trazemos a saudação da igreja, do Ministério do Belém, dirigida pelo pastor Joel Freire da Costa, ali em Los Angeles, irmãos. Aqui nós estamos representando o nosso pastor ali. Somos irmãos ali, servindo a Deus, muito feliz por participar e pertencer ao mesmo corpo de Cristo, junto com os irmãos, para a glória do nome de Jesus. Estou agradecido a Deus também pela vida do nosso pastor, na pessoa do pastor Alcir, por essa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus nessa manhã. Irmãos, eu estou muito feliz. Porque Jesus é bom. Porque Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a minha alma. Você acredita que eu era pecador e Jesus me salvou? Eu não tinha salvação, mas Ele abriu uma porta para que eu fosse salvo. Ele não precisava fazer isso, Ele não era obrigado a fazer isso, mas Ele fez. Por amor à minha alma e à sua alma, o Senhor Jesus abriu uma porta para que nós pudéssemos passar. E é por isso que eu estou muito feliz nessa manhã. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, irmão. Jeremias capítulo 29, do versículo de número 1 até o 14. Acompanhe a leitura, por gentileza. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém. Pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Jeremias e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, havia enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terais paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Bem sei eu os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Eu acredito que essa seja uma das passagens mais emblemáticas do cativeiro de Israel. Você sabe, Israel, num período da sua vida, se desviou do Senhor, e por inúmeras vezes Deus enviou profetas, mensageiros, escapes, ajuda a Israel. Mas Israel não deu ouvidos. O povo de Deus acreditava que porque aonde eles moravam ficava o templo do Senhor, eles jamais seriam abalados por qualquer outra nação.
Jeremias, inclusive, em uma das suas profecias, ele fala assim, olha, não digam, templo do Senhor é este. Jamais seremos abalados. Houve um tempo na história de Israel que eles acreditavam que simplesmente ser escolhido por Deus bastava. É como se simplesmente eles acreditavam que vir ao culto no domingo, que ter uma religião oficial, que professar um certo Deus a um certo tempo, em um certo período durante a sua semana, bastava para que esse Deus o guardasse. Como alguns às vezes deixam a Bíblia aberta dentro de casa no Salmo 91, como outros fazem alguns outros tipos de superstição, como alguns entregam o dízimo achando que isso é um pagamento pela sua fé. Israel passou um longo período de tempo considerando a sua fé como algo que deixaria eles fora de perigo. O fato é que Deus, por inúmeras vezes, como eu já disse, chamava a atenção deles e mostrava o seu coração. Enquanto os príncipes enriqueciam e o povo passava por necessidade, enquanto a causa da viúva não era julgada, os pobres não tinham mantimento, as coisas do templo estavam deturpadas e tanta gente vivia de uma maneira tão errada, eles não deram ouvidos. E Deus, depois de muitas vezes os avisarem sobre a conduta, sobre o caminho, sobre aquilo que eles deveriam fazer, finalmente chegou o juízo. E o juízo foi duro. A cidade de Jerusalém foi arrasada como nunca antes daquele período ela havia sido arrasada. Pouco tempo antes disso, você lembra, o rei Senaqueribe tentou cercar Jerusalém e Deus derrotou Senaqueribe de uma forma milagrosa. Outra vez Deus mandou um anjo no meio do arraial dos inimigos e livrou Jerusalém. Eles tinham essa crença que Nabucodonosor é mais um. Vai acontecer de novo. Você acha que Deus vai deixar eu, um crente lavado e remido no sangue de Jesus, ser envergonhado? Você acha que alguma coisa, porque eu sou crente, Deus vai guardar o nome dele na minha vida? Nabucodonosor entrou, arrasou, levou cativos, e agora estavam eles sentados na Babilônia, todos com cara de ué. Ué, o que aconteceu? Onde é que nós erramos? Por que isso sobreveio sobre nós? Por que é que nós estamos passando por essa necessidade, por esse problema, por essas questões? Por que é que esse filho não se comporta da maneira como eu levei ele para a escola dominical? Por que é que esse casamento não funciona como eu prometi na frente do pastor que eu seria fiel? Por que é que essas finanças não aparecem estar no lugar como eu sempre fui dizimista? Mas o coração já estava longe há muito tempo. Então, eles começaram a fazer o que qualquer crente faria. Eles foram orar. Mas na oração deles, o ouvido deles ainda estava deturpado pelos tempos de surdez. E você sabe que quando as coisas estão ruins, a única coisa que você quer ouvir é notícia boa, não é verdade? Já está ruim, vai ficar pior, você vai me dar uma notícia pior do que eu já tenho. Eu já estou numa condição ruim. As coisas já não estão caminhando bem. E ainda eu tenho que ouvir uma palavra que vai ainda me colocar aquele senso de que a culpa é minha. Bom, Jeremias não era esse tipo de profeta. Jeremias não era o tipo de profeta que jogava palavras ao vento e dizia simplesmente aquilo que o coração gostaria de ouvir. Assim como, graças a Deus, Deus separou no ministério do Belém homens que também não são assim. Que simplesmente não jogam palavras ao vento e animam você por conta de alguma questão que você esteja passando e que você precise de novamente entender o que Deus quer na sua vida. Capítulo 29 começa, Jeremias escreveu uma carta. Você já parou para pensar como as cartas são importantes? Hoje em dia parece que as pessoas não levam tanto em consideração porque a comunicação hoje é tão rápida e
Você manda um text message e a pessoa imediatamente recebe do outro lado. Mas apesar de a imigração avisar por text message que o seu processo foi aprovado, eles ainda mandam carta, percebeu? Não vale você mostrar text message, olha, meu processo foi aprovado. Você tem que ter a cartinha lá que você recebeu da imigração com toda a descrição daquilo que aconteceu. Porque as cartas são muito importantes. As cartas, elas oficializam a informação. As cartas, elas deixam sem dúvida de que a pessoa que escreveu, ela realmente colocou a sua autoridade sobre aquilo que ela deixou registrado. E Jeremias, então, não manda uma mensagem verbal. Ele não fala assim, olha, fulano de tal, fala esse recado lá para o pessoal. Não. Ele escreve uma carta. E ele escreve uma carta não simplesmente endereçada ao povo, mas endereçada à liderança, à autoridade representada sobre aquele povo. E nessa manhã, com a graça de Deus, eu gostaria de conversar com os irmãos um pouquinho a respeito das questões a respeito dessa carta, que, se observadas, podem mudar a direção das coisas na sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que ele escreve na carta é que a carta começa dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Jeremias deixa bem claro que o início daquela carta não era alguma coisa que Jeremias havia pensado durante a noite ou uma palavra que simplesmente interessasse ao seu público. Não foi algo que ele pensou, não foi algo que ele gostou. A carta tinha um escritor e um redator. O escritor era o Espírito Santo de Deus e o redator era simplesmente Jeremias. E ele começa dizendo que aquela carta tinha uma autoridade muito grande, porque se o rei Nabucodonosor era alguém, se o rei Zedequias era alguém, se o rei Davi foi alguém, aquela carta era vinda do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus de toda a terra, o Deus de todo o universo. E deixa eu fazer o primeiro parênteses. Não interessa o que as autoridades dessa terra e do lugar onde Deus te trouxe cativeiro dizem para você. Não interessa o que as entidades malignas dizem a respeito da sua família. Não interessa aquele que está segurando o seu filho cativo ou então colocando alguma coisa no meio do seu casamento. Não interessa o que ele está falando. O Senhor dos Exércitos enviou uma carta com algumas diretrizes para você. E que, se elas forem observadas, elas vão mudar a sua vida. E a primeira coisa que Deus reconhece é que, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém à Babilônia. Sabe que alguns lugares que nós viemos, por conta de algum passado que foi feito, alguma coisa que não deveria ser feita da maneira correta, no fim da história, foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Você não está aqui por causa que você quis, o Senhor te trouxe aqui. Eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. O inimigo não venceu. Não é derrota para você, para a sua família e para a sua casa. O Senhor te fez transportar de Jerusalém à Babilônia. E você sabe que uma coisa difícil, quando você está vivendo num lugar onde você não gosta, no meio de um povo que não é seu, numa língua que não é a sua, numa religião que não é a sua, é muito difícil ser animado. É muito difícil levantar de manhã com animação para fazer alguma coisa, não é verdade? Tem a síndrome da segunda-feira que parece que cada vez mais tem afetado o coração das pessoas. E você chega segunda-feira de manhã e você olha em volta de você e talvez você pense: Senhor, o que é que eu vim fazer aqui? Por que foi que eu saí de lá, de Governador Valadares, para vir para cá? Por que foi que eu saí de Tupã para vir aqui? Por que foi que eu saí de Almenara e toda a sua glória para vir para cá?
Mas a primeira coisa que Deus fala àquele povo que estava cativo, depois de identificar como o autor daquele assunto, é: edificai casas e habitai nelas. Sabe o que ele queria falar com isso? Ei, trabalha. Acorda cedo. Ponha ânimo. Ei, levanta cedo. Trabalhe pela sua casa, pela sua família, por aquilo que você precisa fazer. Não olhe em volta de você e se desanime pelas coisas que estão acontecendo em volta. Se anime, edificai casas. Ei, coloca o seu nome aí, vai atrás das coisas. E segundo, morai nelas. Não trabalha só para os outros, não. Desfruta do que você trabalha. Desfruta da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Tome interesse nessas coisas. Viva bem. Edificai casas, morai nelas. E ele continua falando ainda. Plantai jardins e comei o seu fruto. O jardim, na palavra de Deus, é um eufemismo muito bonito para as emoções. Plantar jardins e desfrutar dos seus frutos fala muito a respeito da vida interna da pessoa. Tem muita gente nesse país, imigrante como nós, que ao invés de plantar jardins na sua alma, planta espinheiros. Se torna amargo, se torna crítico, se torna o apontar de dedos, como nós ouvimos durante nosso trabalho de oração esses dias atrás. Tira do meio de vocês o apontar de dedos, ele planta dentro de si o apontar de dedos. Ele chega aqui, vem do Brasil e fala: mas a igreja aqui não é como a igreja do Brasil. Mas esse povo aqui desse lugar não é o povo como daquele lugar. Mas os irmãos aqui não têm amor. Mas os irmãos aqui vivem assim, vivem assado, vivem de outro jeito. Mas o patrão aqui americano, ele não se importa com o imigrante. Olha, esse país aqui, ele é muito anti isso ou aquilo outro. Ao invés de procurar plantar jardins no seu coração e agradecer pela igreja que o acolheu, agradecer pelos irmãos que o abraçaram. Mas os irmãos não abraçaram do jeito que eu gostaria de ser abraçado, mas te abraçaram, não abraçaram? Ao invés de agradecer pelo marido que tem, pela esposa que tem, pelos filhos que tem, ele, ao invés de plantar um jardim e desfrutar do seu fruto, ele permite que espinheiros tomem conta da sua vida. E aí não cresce fruto. Ele não consegue desfrutar da sua casa e olhar em volta de si mesmo e ver os seus filhos. E dar glória a Deus pelo seu esposo, pela sua esposa. Pelo contrário. Vive em amargura profunda no coração porque não percebe a bênção que Deus colocou em volta de si. E continua dizendo: tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não diminuais. Ele não interessa em se expandir mais. A palavra de Deus está dizendo: olha, interesse-se em expandir a sua família, aquilo que você está fazendo. Procure com que mais pessoas estejam em volta de você, multiplique-se. Não fique feliz simplesmente com o seu núcleo familiar, vá atrás de crescer, de se expandir. Tudo isso era muito importante para eles, porque quando eles olhavam a terra onde eles estavam e as circunstâncias que eles viviam, eles falavam assim: o que nós estamos fazendo aqui? Essa terra não é nossa. Um dos salmos, se eu não me engano, 137, vai dizer que o pessoal lá daquela terra falava assim: escuta, toca um hino aí da sua terra aí pra gente. Toca um hino lá pra gente da terra de vocês. Ei, me conta a respeito do que Deus fez na sua vida, porque a nossa terra é o céu. Ei, me conta a respeito um pouquinho da sua vida, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu vou contar o quê? Eu estou na prova. Eu vou falar a respeito do quê? Eu estou sofrendo aqui. Deus me esqueceu dessa terra. Deus me esqueceu desse tempo. É tudo contra mim. Mas a palavra de Deus estava dizendo, e o convite de Deus estava fazendo: aí, multiplicai na terra daí que você está, edificai casas. Procure progredir.
Procure ir para frente. E ele continua dizendo: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terais paz. E aqui estava o segredo. Você acha que você vai ir bem? Se tudo que em volta de você está colocado, você é contra? Você acha que você vai progredir? Se você não começar a perceber que a influência para que as coisas mudem para o bem é exatamente Deus ter colocado você no meio de onde Ele colocou. Você fica pedindo por uma mudança e Deus está falando para você: começa a orar pela paz em volta de você, da cidade onde você foi transportado. Começa a trabalhar para que as coisas aconteçam da maneira que você gostaria que elas acontecessem. Porque quando você começar a trabalhar por isso, adivinha o que vai acontecer? As coisas vão ter paz. E na paz delas, a sua paz chega. E quando as coisas começarem a ficar boas, você é quem desfruta. Lá no Salmo 127, o Salmo de Salomão, ele fala assim: ó, bendito é o varão que teme ao Senhor, porque vai ser abençoado em todas as coisas, a sua esposa será como uma videira frutífera em volta da sua casa, os seus filhos como planta de oliveiras em roda da sua mesa. Ele começa a falar e diz que ele verá os filhos dos seus filhos e a paz sobre Jerusalém. Por quê? Porque o varão que começou a andar bem dentro da sua casa, a bênção de viver diante do Senhor passou para sua esposa, alcançou os seus filhos cresceram naquela bênção, influenciaram a cidade, e a cidade recebeu paz por causa da casa daquele varão. Ele foi transbordando, ele foi crescendo, ele foi aumentando, ele foi percebendo que as coisas para irem bem dependia de ele começar a fazer o porquê Deus tinha colocado ele naquele lugar. Você acha que Deus colocou você aqui para o americano te abençoar? Você acha que Deus trouxe você aqui para o americano te dar dólar? Ah, por favor. Você acha que Deus te trouxe aqui para o Joe Biden te fazer um assessor político dele? Você acha mesmo? Você acha que Deus te trouxe aqui porque o Trump precisava de voto? Você acha mesmo? Você acha mesmo que Deus te colocou aqui para que o benefício fosse seu? Por favor. Como é que a Babilônia ia ouvir falar do Deus de Israel se aquele povo não estivesse lá? Como é que eles descobririam que só o Senhor é Deus se aquele povo não estivesse lá? Como é que Nabucodonosor saberia que Deus fecha a boca dos leões se Daniel não fosse jogado na cova? Como é que Deus poderia mostrar para Nabucodonosor que ele muda a propriedade do fogo se Sadraque, Mesaque e Abidnego não tivessem sido jogados lá? Como é que o americano vai saber que Deus é poderoso e tira o homem do monturo e faz assentar entre os príncipes do seu reino, se ele não mostrar isso através da sua vida? Ei, se anima, levanta, Deus tem paz para a sua casa. Se anima. Sim, as coisas foram ruins no passado. Sim, as circunstâncias ruins que você está vivendo são responsabilidades da maldade que você vem plantando. Mas Deus mandou uma carta do céu hoje. Se anima. Se anima, meu irmão. Ele está dizendo para você: vamos começar a trabalhar de maneira diferente agora. Você ainda não está onde você quer, mas você está exatamente onde eu quis que você estivesse, para eu começar a trabalhar na sua vida. Busque a paz da cidade para onde eu transportei, porque você terá paz. E ele começa a dizer: olha, não adianta os profetas que estão no meio de vocês começar a falar coisa. Ah, essa prova vai acabar tão rápido. Esse tempo vai passar que nem vai parecer que você está aqui. Não enganem os profetas, vai durar. Olha, vai ser rapidinho. Daqui 2 anos nós estamos de volta. Olha, esse negócio de processo migratório é rapidinho. 15 anos, sem processo ainda. Olha, esse negócio aí de cidadania americana é 2. É só mandar documento, os caras aprovam, já põe o carimbo ali, acabou, é rapidinho. Não enganem os vossos profetas, meu amigo.
Vai demorar. Vai ser difícil. Olha, eles têm profetizado falsamente, porque é o seguinte, versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados os 70 anos da Babilônia, o tempo quem está contando é Deus. E ele vai passar exatamente como Deus disse que ele ia passar. Você não vai abreviar essa etapa, você vai passar por essa etapa de maneira completa. Se anima. Se você começar a etapa nesse desânimo, vai parecer que ela vai demorar muito mais. Se anima hoje, porque o tempo vai passar exatamente como Deus disse que ele vai passar. 70 anos passados, então vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Agora é fácil, né, Jeremias, escrever desde Jerusalém. Olha, Deus vai trazer vocês a este lugar. Você está em Jerusalém, né, Jeremias? É fácil falar isso? Não, não é fácil, não. Não é fácil dizer quando nós estamos, todos nós, na mesma condição de passando por algum cativeiro e algum calvário. Não é fácil quando cada um de nós sabemos como dói a dor de estar passando por uma luta que você não tem controle. E Deus já disse que o controle é dele e as coisas vão acontecer do jeito que vão acontecer. Não é fácil quando o posicionamento nosso, de qualquer um que seja, não muda o veredito de Deus sobre a circunstância que nós vamos ter que passar. Não muda. Vai ter que passar. Mas aí chega o versículo 11 que a gente isola, coloca em Instagram, coloca no Facebook, fala que esse é o mote da nossa vida, só que a gente esquece o resto da carta inteira do que Deus falou até agora. Porque o versículo 11 você recita de cor, porque bem eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de morte, para dar para você o fim que você espera. Sabe todo esse processo que você está passando que é difícil, que é amargurante, que agonia o seu coração durante as noites, as madrugadas, os dias. Que você fala assim, Senhor, por que eu vim parar aqui? Sabe isso? Sabe esse fim que você espera com tanta veemência? O Senhor também está esperando por ele. O Senhor também está aguardando esse dia. O dia que ele vai falar assim, ó, vende a mim, benditos do meu Pai. Olha, toma por herança a terra que foi feita, proposta para vocês. Olha, vem para cá, agora vai acabar todo o choro, toda lágrima, toda a dor. Inclusive as etapas da vida vão ser terminadas também. Você vai olhar para trás e vai ficar feliz. Eu vou trazer você de volta para a terra que eu prometi para os seus pais. Vai dar certo. A hora que você vê a conta terminada, os números todos bonitinhos colocados no lugar, você vai ficar feliz porque o pensamento que eu tenho a respeito de você é esse mesmo. Você quer viver bem? Eu também quero que você viva. Só que agora tem a circunstância que você vai passar. Então, enquanto você passa pela circunstância, meu irmão, se anima. Se anima. Porque se você começar a colocar essas coisas no lugar, então você vai invocar Deus e Ele vai te ouvir. Então me invocareis e eu ouvirei vocês. Eu vou ouvir vocês. Vocês vão falar assim, ei Deus, pelo amor de Deus, eu estou aqui, eu vou ajudar vocês. Agora coloquem em prática o plano que eu pedi para que vocês coloquem. A primeira leva que voltou dos cativos, eu quero começar a terminar. Zorobabel chegou e o primeiro trabalho era edificar a casa. Lá em Ageu é um livro curto, mas cheio de histórias lindas. E diz que eles voltaram e falaram, pessoal, temos que construir nossas casas, voltar a fazer nossas coisas e tal. Estamos animados também, porque voltamos, não é? Vamos lá. E aí eles começaram a trabalhar e correr e tal, e as coisas não davam, o dinheiro não chegava no final do mês. E aí eles falavam assim, será que vocês não perceberam que vocês estão colocando o dinheiro de vocês num saquetel furado? Vocês estão andando por aí, parece que o dinheiro está esvaindo no chão. Para tudo. Sobe o monte, corta a madeira e traz a maneira para edificar a casa. Será que vocês não estão percebendo que você trabalha mais para ganhar o dólar e você faz aquela viagem dos sonhos, mas na semana seguinte as coisas estão do mesmo jeito, no mesmo lugar? E você não se anima.
E essa vontade de ficar na cama não vai embora. Será que você não percebeu isso? Lá vem o pastor de novo falar com o negócio de me enfiar na igreja e começar a vir até para vigília e tudo mais. Não, irmão. Eu estou falando para você que você pode desfrutar da mesma maneira como você desfruta. Só que você pode desfrutar mais. Se você começar a perceber que Deus te colocou nessa circunstância e está te animando hoje, ei companheiro, eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós. Começa a se animar e a edificar aquilo que eu coloquei na sua mão, na circunstância que você tem. Porque eu tenho vitória para você, se você entender que esse processo é meu e para a glória do meu nome, não do seu. Eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, principalmente o começo. Porque as coisas vão acontecer num volume de coisa. Alguns eruditos falam que no primeiro ano da igreja primitiva já tinha 70 mil crentes em Jerusalém. O que nós estamos fazendo, hein? Primeiro ano. E eu estou lá na Azusa, viu? Pertinho da Azusa. Primeiro ano, 70 mil pessoas. Mas aí a gente vê, nós estudamos isso essa semana, foi tão glorioso para o nosso coração a respeito de Pedro. Que Pedro chegou cheio de problema, cheio de confusão na cabeça, era um homem afoito, fazia as coisas em cima da hora. E de repente Deus muda a vida de Pedro e agora Pedro tem coragem de enfrentar os seus irmãos. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o que Pedro falou naquela noite? Eu quero repetir mais ou menos as palavras de Pedro para você hoje. Você sabe por que você está nessa circunstância? É como se Pedro estivesse falando, ei, sabe aquele Jesus que Deus mandou para mudar Israel? Sabe aquele Jesus que Deus, na sua presciência, enviou para cá, para que mudasse a sua vida? Então, meus amigos, meus irmãos de Jerusalém, meus irmãos judeus, vocês mataram ele com a ajuda dos romanos. O que ele queria dizer com isso nos dias de hoje? Até hoje você vem ignorando a salvação que Deus ofereceu para você em Jesus. Você aceita a religião dele, você aceita a filosofia dele, mas você não aceita ele como Senhor da sua circunstância. Você faz as coisas da sua cabeça e fala, Deus fez. Você faz a sua agenda de discipulado para os seus filhos e fala assim, é o Senhor que fez. Você faz a sua própria agenda de o que significa casamento e fala assim, foi a mulher que Deus me deu. Você faz a sua própria filosofia de economia e finanças e fala o que é que está na Bíblia e o que é que não está a respeito de dinheiro e fala assim, é o que o Senhor me deu para agora. Não, a culpa é sua. Foi você que fez. Foi você que está aí. Agora, sabe qual foi a resposta do povo de Judá lá, dos judeus? O que faremos então, varões e irmãos? Ok, a culpa é nossa. O que a gente faz agora? Sabe por quê? Porque é muito fácil vir aqui apontar o dedo na sua cara, mas e aí, o que você vai fazer? Para onde é que você vai? Era muito fácil chegar para Jerusalém naquela circunstância do capítulo 29 de Jeremias e falar assim, sabe por que vocês estão aí no cativeiro? Porque vocês não observaram as leis. Sabe por que vocês estão aí no cativeiro? Porque vocês não fizeram aquilo que era para vocês fazerem aí na lei. A culpa é sua. Foi você quem fez assim. Era muito fácil. Era muito fácil falar isso. Mas da mesma maneira como Jeremias dá para eles o caminho da vitória, de se transformar, Pedro também faz para eles, varões e irmãos, vocês vão fazer o seguinte, arrependei-vos, e sejam cada um de vós batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o perdão dos vossos pecados. Ei, até hoje as coisas andaram assim segundo a sua própria mão? Tem jeito. Aleluia. Tem jeito. Jesus vai te ajudar. Ele vai pegar você pela sua mão e ele vai te ajudar. Ei, se você cumprir o papel que cabe a você dentro dessa história, Jesus vai te ajudar, mas você precisa entender que o processo é dele e a vontade é dele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quer terminar bem essa história? O Senhor quer que você termine também para a glória do nome de Jesus. Posso orar, pastor? Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus. Nós lemos nessa manhã hoje. Alguns anos se passaram daquele capítulo 29. 70 anos depois estava lá Daniel, olhando os livros e falou, Senhor,
O tempo da volta chegou. Eu olhei aqui no livro, Senhor. Eu acompanhei o processo, Senhor. Eu acompanhei a história todinha, Senhor, e chegou o tempo. Chegou a hora. Olha, eu estava olhando aqui, ó, e bateu. Tudo que o Senhor disse que ia acontecer, aconteceu e bateu aqui, ó. Chegou a hora de voltar. E agora Deus começa a promover a volta. E nós lemos o Salmo hoje. Quando o Senhor trouxe de volta. Quando o Senhor trouxe de volta aqueles que estavam cativos. Nós estávamos como os que sonham. Quando o processo terminou e finalmente eu aprendi de Deus, eu estava como que sonha. Quando passou a etapa e eu de verdade entreguei a minha vida pelo processo que Jesus me fez passar, então eu estava como os que sonham. Então a minha alma se encheu de gozo e a minha boca de júbilo. E se diziam entre as nações, e quantas grandes coisas Deus fez por essas pessoas. Olha a história desse homem, olha a história dessa mulher, olha a história dessa família. Eu lembro de maneira tão clara, me permita usar, meu irmão, o seu testemunho. No culto das 5 da manhã, nós passávamos aqui na igreja, durante muito tempo, nós participávamos do culto das 5 da manhã aqui na igreja. E eu, pastor Cássio, pastor Cláudio, pastor Alcir, nos lembramos, e o pastor Itamar, nos lembramos claramente de um pai da nossa igreja que vinha aqui orar pelo seu filho. O seu filho estava longe dos caminhos do Senhor. E todas as manhãs, 5 horas da manhã, esse pai orava pelo seu filho. E nós que conhecíamos o seu filho, talvez às vezes pensávamos, Senhor, como ele está longe, Senhor. Como ele está difícil de ser alcançado. E havia dias que as histórias chegavam e o nosso coração se enchia de dó pelo pai. Porque o pai continuava clamando. Porque o pai no cativeiro se animava. Porque o pai no meio da história, ele continuava multiplicando a palavra, as coisas que Deus dava para ele. E ele reconhecia que as coisas do passado não foram da melhor maneira, mas ele estava aqui, orando pelo seu filho. Seu filho hoje está casado. É um crente em Jesus de todo o coração. Pai, servo do Senhor. Mas a etapa foi cumprida. Hoje você olha para o seu pai, você que ele vê, que ele se lembra do seu filho. E hoje quando ele se lembra da história do seu filho, ele está como que sonha. Vale a pena. Vale a pena se arrepender hoje e começar a enfrentar esse processo que Deus te colocou com animação. Vale a pena se arrepender hoje e começar a transformar a maneira como você olha o estado das coisas e começar a plantar jardins em vez de espinheiros. E começar a multiplicar a sua vida ao invés de começar a cada vez espremer mais as suas emoções. Se Deus falou com você nessa manhã e você quer renovar o seu pacto com Deus porque Deus te mandou uma carta hoje e te deu um referencial, eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se detenha, nossa hora já foi. Tera não é suriguele malá. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E para sempre sem Deus. E se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Eu te deixo, oh meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guardar. Glória a Deus. Deus bradou nesta manhã, Senhor. Tudo aquilo que você precisava ouvir da parte de Deus foi descortinado para a tua vida.
E nesta manhã, tudo isso que aconteceu é porque Deus quer mudar. Deus quer, como diz o hispano, cambiar a sua vida. Derrame o teu coração agora diante do Senhor e creia na mudança que Deus vai fazer na tua vida. Levantem a mão aqui, meus amados, os obreiros, pastores, por favor, venham orar. Senhor meu Deus, meu eterno Pai, estamos maravilhados, Senhor, com a forma especial que o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu percebo lágrima nos olhos dos teus filhos, Pai. Percebo nesta manhã quebrantamento, Senhor. Ramaço de Andanaia. Percebo, Senhor, irmãos e irmãs que estão aqui, ó Pai, colocando diante do Senhor a sua situação anterior, aquele problema que até então tem sido insolúvel, Senhor. Mas o dia de cantar chegou, a vitória chegou, Senhor, nesta manhã, e o Senhor falou muito bem ao coração da tua igreja. Ó Pai amado, no nome do Senhor Jesus, que muitos testemunhos, Senhor, venham agora no decorrer desses dias, que naquele domingo, no primeiro culto, o Senhor mudou a minha história, porque Ele falou ao meu coração, eu ouvi a sua voz e coloquei em prática tudo aquilo que o Senhor me disse naquela manhã, detalhando especificamente. Pai, no nome de Jesus, cobre com teu sangue, Pai, a tua igreja, guarda o teu povo, Senhor, confirma no coração de cada um de nós a tua palavra, Senhor, e nos dê gozo, paz e alegria, não apenas nesse dia, mas todos os dias da nossa vida, que possamos exaltar, glorificar, enaltecer o teu grande nome, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Para sempre, Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo pisarei. Se pisares dos espinhos, eu contigo pisarei. Seja onde queres andar, ao teu lado para te guiar. Glória a Deus. Glória a Deus.